Ao vivo no Instagram e entrando ao vivo no YouTube também. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixando o comentário aqui do tema da nossa live de hoje. Pronto. Oi, Taine, tudo bem? E aí, você é nova aqui? Conta aí pra gente. Se você é a primeira live que você está assistindo. Arian, oi Flávia, tudo bem? Saudade de você. O tema da nossa live é sobre como trabalhar a concentração, né? Oi Tami. Oi Sheline, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar a concentração, né? Como trabalhar e potencializar aí a concentração no momento da atividade é algo realmente muito importante, né? E a gente vai descobrir aqui várias formas de trabalhar a concentração aí nas crianças. Enquanto o pessoal vai chegando e também a gente está entrando ainda ao vivo no YouTube, deu um probleminha aqui, vai me contando aí se é a primeira live de vocês. Oi, boa noite, Silvânia. Silvânia eu já sei que é das antigas, né? Que é veterana. Silvânia tá aqui com a gente. Oi, Cris. Que bom que você tá aqui. Conversei com você hoje, né? A gente tá entrando ao vivo aqui no YouTube também. Vai me contando aí. Olha, Arian, é assim que fala mesmo? Falou que é a primeira live dela. Que legal, gente. Muita gente nova, né? Chegando. Eu fico muito feliz. E muita gente antiga também. Que bom, né? A gente vai cada vez crescendo mais, isso aí, mais mamães educadoras, né, que estão preocupadas aí em como melhorar, né, essa questão da educação das nossas crianças. Ah, a Bianca disse que é a segunda vez. Boa noite, olha, Elisângela, construindo caminhos, que legal. Boa noite, Elisângela. E aí, me conta aí a idade das crianças, pra gente saber, porque dependendo da idade, eu posso dar alguma dica mais específica, né, para a idade aí das crianças aí em casa. Mas o que a gente vai falar hoje vai servir para todas as idades. Oi, Roberta, tudo bem? Esperar o pessoal chegar. Me contem também como é que é essa questão da concentração aí, se vocês têm dificuldade nisso. Ó, a Cris falou de 3 e 5 anos. Ó, Juveneide disse que é a primeira vez, que legal, seja bem-vinda. Tami, primeira vez também, espero que primeira de muitas, né? Olha, tenho gêmeas de 4 anos, que legal. Vamos ver aqui se o YouTube funciona. A Tami também, olha, a Tami também de 3 e 5. Que legal, gente, vai ser muito bom essa live, né? Pra gente saber como trabalhar essa questão da concentração, que é algo muito importante. A gente vai ver o quanto que isso afeta a aprendizagem, né? O quanto que é importante para a criança realmente aprender, não se esquecer mais do que ela aprendeu, né? Meu filho tem 4 anos também, primeira vez. Que legal. Gente, o YouTube não tá funcionando. Tomara que quem esteja no YouTube venha cá pro Face, né? Tem gente... venha cá pro Insta. Tem gente que não tem Insta. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, né? Deixa eu ver que horas são. Vamos esperar mais um minutinho pro pessoal ir entrando, né? Se você for convidar alguém, se tiver aí alguma mamãe que precisa muito dessa ajuda, né? Pra saber como estimular essa questão da concentração, como trabalhar isso, já manda aqui o aviãozinho pra ela. Boa noite, Fer Cris. Ih, já conheço. Jaqueline, boa noite. Tudo bem? Oi, Maria. Maria chegou. Que legal. Maria também é das antigas, né, Maria? Sempre aqui com a gente. Hoje eu vou mostrar, vocês viram nos stories que eu postei? Um componente especial aqui da nossa live, ó. É uma velinha, é uma vela, ó, tá vendo? E dentro da vela tem umas conchinhas,
uma cor azul. Vocês sabem que a cor azul é uma cor que traz calma, tranquilidade, concentração. E aí, vocês já estão desvendando esse mistério aqui? Quem que já conhece uma técnica que a gente usa como recurso, uma velinha, para trabalhar a concentração? Vou deixar vocês curiosas, né? Então, tá bom. Isso aí. Vamos então começar? Vamos começar o nosso conteúdo. Essa é a hora que você pega, ó, papel e caneta, né? E, ó, acho que vai entrar no YouTube. A Beatriz tá lá. Vamos ver se elas vêm pra cá, né? Puxa vida, o YouTube sempre é um recurso pra quem não tem Instagram. Vamos ver se funciona. Tô querendo esperar pra ver se a gente entra lá, mas vamos começar? Vamos começar? Vocês já estão aí com papel e caneta? Boa noite, inspiração pedagógica. Que legal, gente. Eu fico muito feliz de inspirar vocês. Vamos entender várias coisas muito importantes sobre concentração? Então, eu vou tentar deixar salvo assim, tá? Às vezes ocorre um problema, igual agora no YouTube não tá querendo entrar, né? Mas a gente sempre tenta. Tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que entender... Oi, Isabel, tudo bem? Minha mãe linda, pedagoga também, né? Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, que a concentração, né, esse momento de foco, de atenção, é muito importante para que o nosso cérebro realmente apreenda o que a gente está estudando ali, tá? E quando o nosso cérebro não tem esse foco em alguma coisa, ele não consegue armazenar, né, isso de maneira efetiva e organizada no nosso cérebro. Por isso que a falta de atenção e de concentração prejudica a aprendizagem. Se a gente não tem isso, é muito difícil que a criança memorize algo, principalmente conceitos um pouquinho mais complexos, que são mais difíceis, né, dependem de um raciocínio, de uma reflexão, né, com início, meio e fim. Então, a atenção é algo base, né? A concentração é algo muito importante, é essencial para a aprendizagem. E é por isso que a gente tem que entender como trabalhar ela, porque a concentração, a gente vai entender hoje que a concentração é como se fosse um músculo. A gente pode trabalhar para que ela fique cada vez mais forte, para que a gente consiga se concentrar cada vez mais, certo? Então, primeiro vamos compreender o que acontece com o nosso cérebro, com a questão da aprendizagem, quando a gente não se concentra, tá? Quando a gente não consegue manter o foco naquele momento de estudo. A primeira coisa que acontece é que a gente não consegue se concentrar, não mantém o foco, e aí a gente acaba começando e não terminando. Porque toda hora que eu pego, por exemplo, aqui, né? Hoje eu tive que fazer um esforço para me concentrar, para escrever o script da nossa live, né? E se eu não conseguisse manter o meu foco nisso daqui, toda hora eu ia parar e me distrair com alguma coisa que tá aqui perto, com alguém que tá me chamando, com uma TV que tá ali, com alguma outra coisa que tá acontecendo nesse mesmo ambiente, e eu não ia conseguir terminar, né? Então, toda essa questão de iniciar e terminar uma tarefa depende disso, depende de manter o foco, né? E isso a gente vê, né, na nossa vida mesmo. Quando a gente não consegue iniciar e terminar uma coisa, isso acaba virando um vício, né? Eu sempre começo e nunca termino. E isso é algo muito importante e que depende única e exclusivamente de atenção, né, de foco. E é muito importante que a gente ensine isso e a importância de manter o foco para concluir uma atividade. Por exemplo, quando eu estava fazendo o script hoje da live, toda hora que a minha mente tentava se distrair, eu retornava um pensamento assim, não, eu tenho um compromisso com todas essas mamães que eu preciso terminar esse script. Então, a minha mente toda hora reforçava essa importância para que eu conseguisse manter o foco. A criança, ela não consegue ter esse raciocínio lógico de que ela precisa terminar algo porque é importante, por isso, por aquilo, porque ela precisa compreender e aprender, né? Então, a gente precisa, de vez em quando, reforçar isso daí,
né? Olha, vamos terminar, vai ser tão legal, vai ser importante, né? A gente aprender isso. Imagina quando você souber aprender a ler, escrever e tenta escrever aqui pra elas que a gente não tá conseguindo. O pessoal tá no YouTube. Deixa eu chegar vocês um pouquinho pra frente pra gente conseguir escrever. Aqui, ó, tem bem... Só um minutinho, gente. Problemas técnicos, né? Ao vivo. Eu acho que tem um teclado. Não. Deixa eu chegar vocês um pouquinho pra frente pra gente conseguir conversar com quem tá lá no YouTube e ver se eles vêm aqui pro Insta. Ai! Gente, caiu. Então, desculpa aí que hoje deu uns probleminhas aqui no YouTube. A gente tá tentando avisar o pessoal que eles estão lá tentando ver e não sabe. Vamos lá, nossa live tá diferente hoje, né? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tá fazendo sentido pra vocês? Vai me falando aí se tá fazendo sentido pra gente continuar, né? Então, às vezes, a gente precisa lembrar pra criança do quanto é importante. Ai, alguém vai avisar lá. Que legal, Elia. Se puder avisar lá, vai ser bom, pra ver se o pessoal vem pra cá. O quanto é importante concluir uma atividade, né? O quanto é importante a gente aprender coisas novas que vão nos dar possibilidade de enfim, alçar voos maiores, né? No caso da leitura e da escrita, nossa, a gente vai poder ler livros. Lembra aquele gibi que a mamãe leu com você? Imagina quando você puder ler sozinho, vai ser tão legal, né? Tá vendo como é importante? Ó, vamos fazer atividade, vamos terminar, é rapidinho, vai ser tão legal. Depois a gente vai brincar com um joguinho, né? Então, ó, tô criando um raciocínio ali para que ele compreenda o quanto é importante a gente concluir uma atividade, começar e terminar, né? Então, essa questão do foco é a primeira coisa que aparece quando a gente não consegue manter um foco numa coisa, começar e terminar. Isso eu não falava, não dava ênfase em refletir por que é importante terminar, né? Isso é muito legal, porque assim, nós adultos, a gente não pensa nessas coisas, porque a nossa mente mesmo retoma, não, responsabilidade, peraí, eu preciso terminar isso pra fazer tal coisa, né? Agora a criança não, isso a gente tem que trabalhar para ir relembrando, tá bom? Segunda coisa que acontece é o seguinte: quando a gente não mantém um foco e não termina, a gente também não consegue compreender aquele raciocínio. Então, vamos lá, imagina que eu tô assistindo uma palestra. E aí, durante a palestra, tem alguma coisa no canto do palco que tá me chamando a atenção. E aí, sei lá, de vez em quando eu perco a minha atenção do que a pessoa tá falando e fico ali naquele negócio prestando atenção em outra coisa. Aí perco ali 5 minutos. Aí daqui a pouco minha mente retoma. Ai não, tá, deixa eu ver de onde ele parou, deixa eu tentar conectar o que ele tava falando. Aí daqui a pouco, pum, perco minha atenção de novo. Mais 5 minutos, quebrou o raciocínio. Ai meu Deus, deixa eu voltar. Imagina depois da palestra, se eu vou conseguir conversar com alguém sobre o que aquela pessoa falou. A minha mente vai até tentar ligar os pontos, mas compreender totalmente aquele raciocínio com início, meio e fim, né? Criar uma memória de forma organizada para que eu depois consiga falar o que eu entendi, vai ser muito difícil se eu tiver a minha concentração toda hora, né, pausada, se eu me distrair toda hora. Então, é isso que acontece quando a criança ela perde a concentração muito fácil, tá? E o que a gente precisa fazer nesse caso, primeiro, tentar tirar um pouco as distrações. Não, ainda não, daqui a pouco. A gente vai tirar um pouco as distrações, né, do ambiente. Por exemplo, se você tá num ambiente em que tem uma TV ligada, vai ser muito difícil seu filho se concentrar na atividade se tem uma TV ali, sabe? Com desenho chamando a atenção. Enfim, brinquedos muito próximos de onde você está estudando, né? TV, coisas que vão distrair ele. Vamos tentar tirar, igual o negócio do palco, né? Eu tô ali assistindo a palestra, mas tem uma coisa me chamando a atenção. Então, o meu cérebro vai toda hora tentar desviar a atenção para aquilo ali. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, que quando a gente não tem a atenção totalmente, tem essa atenção pausada, né?
fica difícil de compreender aquele raciocínio. E um teste que a gente pode fazer para isso, né, quando a gente está ensinando, enfim, o que acontece? Oi, Emilene, tudo bem? O que acontece? Você pode perguntar e pedir para a criança te explicar. Nossa, filho, que legal isso que a gente aprendeu, né? Conta pra mamãe como é que foi. Ou então chama alguém e fala, conta pro papai como é que foi. Mostra como que foi legal a gente aprender, né? Conta pra ele. Então, nesse processo de contar, né? De recontar o que ele fez, o que ele aprendeu, ele vai estar revisando no cérebro dele todo o conceito que foi trabalhado, com início, meio e fim. Ele está construindo um raciocínio em cima daquilo que ele aprendeu, entendeu? Então é super legal toda vez que a gente, através da linguagem, ou desenhando, ou escrevendo, remonta um raciocínio, você está fortalecendo, né, aquela sinapse, aquela conexão cerebral ali, e fortalecendo a memória daquele aprendizado também. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Aconteceu hoje isso comigo e minha filha lendo um livro. Ela estava segurando uma boneca, depois fui fazer a pergunta, ela falava da boneca. Ou seja, não estava prestando atenção no livro, né? Assim, essa questão da leitura também é algo gradual, né? A gente tem que ter paciência, porque até a criança conseguir se concentrar, né, somente com a leitura em voz alta, se for um livro com figuras, né, talvez a gente pode tentar e conseguir. Se você vê que seu filho não tá ficando ali, sei lá, 5 minutos com uma história bem curtinha e cheia de figuras, você pode entregar alguma coisa, por exemplo, massinha ou Lego, alguma coisa que ele possa fazer em silêncio para ouvir a história, né? Mas reforçando isso, filho, presta atenção. Olha como é que a história é legal, não sei o que. Enfim, é um recurso que se usa também para trabalhar a atenção, tá? Principalmente nessa questão da história da leitura em voz alta. Mas se der para fazer sem esse recurso, é muito mais efetivo, né? Silvana, ou seja, não ter nada por perto para tirar atenção. Assim, tentar não ter algo que esteja interagindo igual uma TV. A TV é muito difícil. Uma vez eu dava aula numa sala assim que era de vidro e tinha uma TV numa sala de TV do lado. Enfim, era super difícil para a criança concentrar. Ela vai querer ver o desenho, vai querer, né? Então é algo realmente muito difícil. Se tiver brinquedos que ela goste muito e ela não consegue, né, ter aquela, vamos dizer assim, perdi a palavra, domínio próprio, né, de saber que a hora de brincar é daqui a pouco e não agora, então é melhor a gente retirar e guardar, tá? Faço isso, desligo tudo, coloco a minha pequena de 4 anos na mesinha, porém mesmo assim ela se distrai e não quer voltar a fazer a tarefinha. A gente vai dar daqui a pouco, Samantha, 10 coisas que ajudam nessa questão, tá? Então fica aí que vai ter muita dica para trabalhar, além dessas aqui que eu tô falando, só pra gente entender o que acontece, né, com o nosso cérebro quando a gente não se concentra. Vou tirar os brinquedos, né, de perto, a TV. Muito legal. Muito bom, gente. Infelizmente, um ambiente que realiza as atividades tira totalmente a concentração. É um passo a passo. Entendi. É difícil, gente. Nem sempre a gente consegue, né, um ambiente. Mas se a gente tiver, por exemplo, assim, ó, um cantinho da parede, né? Então, se a gente puder colocar a mesa virada para a parede, às vezes isso já faz diferença. A criança, a janela tá aqui, eu boto a mesa em frente à janela, vai ter muitas coisas que vão distrair. Agora, eu viro a mesa para a parede, fico sento do lado dela, talvez isso ajude, né? São coisas assim, teste, né? Muito bem. Gente, eu vou responder o resto depois. Lembrando que um local adequado, vou falar disso. Por isso que eu não quis antecipar, eu vou falar disso daí. Um local adequado de estudo, né? Onde a gente vai sempre relacionar aquele mesmo lugar a estudar é muito bom. Eu sempre preparo uma mesa de estudo antes de começar, mas ela perde a concentração logo que faz a primeira tarefa. Vamos falar de outras coisas aí que vão ser importantes. Ó, vou dar 10 coisas que a gente pode fazer e que vão ajudar.
várias outras coisas aí que a gente vai poder utilizar nessas situações que vocês estão falando, tá bom? Fica comigo que vai ter muita coisa legal hoje. Vamos lá, quando a criança não mantém o foco, não começa e não termina, quando ela não consegue compreender aquele raciocínio com início, meio e fim, por isso ela não consegue expressar o que ela aprendeu, o que acontece foi o que eu já falei, a criança não consegue memorizar. É igual eu falei isso nos stories hoje, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa aqui e alguém falando comigo, aí quando a pessoa, você ouviu o que eu falei, eu só lembro da última frase. Por quê? Porque o meu cérebro não registrou tudo aquilo. Então, quando a gente não consegue se concentrar, o nosso cérebro também não registra. E aí o que acontece? A gente não consegue memorizar aquele conteúdo, entendeu? E aí fica muito complicado. Então, você acaba de explicar e se pergunta, filho, isso daqui é o que? O que? Mesmo que a mamãe disse? Aí você vê que ele se embola, que ele não consegue responder, que responde errado, enfim. E isso acontece mesmo, porque a concentração está prejudicada, tá? E o que acontece quando tudo isso acontece, né? O que acontece é que a criança fica desmotivada, né? Então imagina, eu começo e não termino. Eu me canso cada vez mais porque o tempo fica longo. Eu não compreendo o que eu tô fazendo, logo eu faço o exercício errado, né? E eu não consigo memorizar. Então, olha, o que vem na mente da criança? Poxa, eu não consigo, eu sempre erro, eu nunca vou conseguir, enfim, eu não sou capaz. Isso traz uma grande desmotivação, né? Deixa a criança desmotivada de verdade. E o que isso gera por fim? Cada vez menos desinteresse, né? E cada vez menos concentração. Vocês conseguem perceber que isso é um ciclo? Que uma coisa vai gerando a outra? Uma coisa vai gerando a outra e isso se torna um ciclo vicioso aí nessa questão? Não é um detalhe só, são várias coisas juntas que constroem aí essa situação toda. Agora que a gente compreendeu tudo isso, né? Tem um monte de gente aí já falando coisas que eu vou falar. Muito bom, vocês estão conseguindo seguir esse raciocínio, né? Rotina, ó, horário melhor, vou falar disso. Qual é o horário melhor? Não sei, depende de você. Para a rotina do seu filho, ele é mais diurno, ele é mais vespertino, né? Que chama que é de tarde, tem mais uma... mais... Como é que chama, gente? Olha, tá tudo perdendo na minha cabeça hoje. Mais força, mais tranquilidade mental, enfim, isso acontece melhor na manhã ou durante a tarde? Qual é o melhor horário para a sua rotina, para a rotina dele, de acordo com o que vocês fazem, de acordo com o que acontece na sua casa? O importante é o quê? Estabelecer um horário de exposição, estabelecer um horário e manter aquele mesmo horário, certo? Que a gente crie realmente, quando eu falo com vocês de ritual de leitura, de criar um horário em que vocês vão sentar com seu filho e ler toda noite ou toda manhã, enfim, crie um horário que você vai repetir aquilo ali e daqui a pouco, quando você não fizer, o seu filho vai falar, poxa mamãe, a gente não leu hoje, cadê a historinha? Poxa mamãe, a gente não estudou, cadê? Tá na hora de estudar. Porque criou um hábito dentro dele. É como quando a gente começa a fazer exercício. A gente não gosta, né, de fazer exercício. Vai ficar, ai meu Deus, tem que fazer exercício de novo. É exercício físico. E daqui a pouco, quando o nosso corpo se acostuma, a gente fala, poxa, hoje eu não fiz. Caramba, me deu uma saudade, né? Me deu uma vontade de me exercitar, de sentir aquela sensação, né? Enfim, é isso, é um hábito. Então, tudo isso que vocês estão falando, rotina, né? Um espaço adequado, separado para isso. A gente vai falar e agora, nessa parte... Anota aí, ó, que vão vir 10 dicas de como trabalhar a concentração, de coisas que ajudam os nossos filhos, as nossas crianças a estarem mais concentradas no momento da atividade. Vocês estão rindo de mim porque o que eu tô errando as palavras? Eu acho que esse negócio do YouTube, né? Poxa, eu fico... É tão chato, né? Saber que o pessoal do YouTube não tá podendo vir pra cá. Mas é isso. Vamos tentar salvar aqui e depois a gente compartilha lá com eles, né? Vamos para as 10 dicas? Já pegaram aí o papel e caneta, né? Pra gente anotar essas 10 dicas, ó. Primeira dica, agora a gente vai utilizar nosso recurso. Eu já disse, a concentração,
é algo que se trabalha, né? É algo que se exercita. Então, por exemplo, se hoje o seu filho consegue se concentrar durante 5 minutos, trabalhe coisas de 5 minutos. Se não é 5, se você só percebeu que ele só se concentra 2 ou 3 minutos, vamos lá, trabalhar tarefas de 2 minutos. Coisas interativas, né? Que ele possa pegar, brincar, sentir. E aí você vai interagindo dessa forma. E sabe um recurso muito legal para a gente trabalhar esse músculo da concentração? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. E vocês não vão conseguir ver direito. É uma velhinha, né? Mostrei no início. E sabe o que a gente consegue utilizar com esse recurso? É algo do método de Montessori que chama lição do silêncio. Vocês já ouviram falar da lição do silêncio? Me contem aí. A lição do silêncio é como se fosse uma espécie de metodologia para trabalhar a meditação na criança. Então a ideia é que a criança consiga se manter durante um período específico que não é determinado, tá? Vai depender da criança, durante um período tranquilo, sem mexer as mãos, sem mexer os pés, tá? Que ela fique, né, calma durante aquele período até terminar o tempo que vocês combinaram. Ó, teve gente dizendo que já, teve gente dizendo que não. Então, e a lição do silêncio funciona assim. Então, você vai combinar com seu filho. Filho, olha só, a gente tem a velhinha. A velhinha vai ficar acesa. Já ouviu falar? A velhinha vai ficar acesa enquanto a gente estiver se concentrando, tá bom? Quando terminar o tempo, a gente pode apagar a velhinha e aí a gente conseguiu, né, ficar quietinho durante esse tempo, mas tem que ser esse tempo. Então, vamos lá, você combinou com seu filho. 30 segundos, crianças pequenas. 30 segundos, tá bom, filho? Olha, a mamãe vai botar aqui um cronômetro pra gente acompanhar. E aí você tem que ficar quietinho, respirando de maneira calma, né? Vamos respirar devagar. A perninha tem que ficar quietinha, a mãozinha tem que ficar quietinha. Mostra pra ela como ela vai fazer, tá? E aí você e ela ficam em silêncio, colocam, né, o reloginho pra contar. E aí ela pode ficar aqui em silêncio. Isso é difícil pra caramba pra criança. Tem crianças que vão conseguir 15 segundos, 30 segundos, né? E aí, como poderíamos determinar o tempo? Então, vai depender do seu filho. Você vai ter que sentir, né, o que ele é capaz. Porque assim, não adianta eu querer que uma criança que não tem muito esse músculo da concentração trabalhado fique 2 minutos, ela não vai conseguir. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar desmotivada. Poxa, não consegui, não. A gente tem que botar um tempo que ela vá conseguir para que a gente faça uma festa no final, né? Então, conseguimos. E aí, por exemplo, vamos lá, idade. Criança de 2 aninhos até 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. Bota tempos curtos, menos de 1 minuto. 30 segundos, 15 segundos, tá? Quanto maiorzinho, isso vai depender da criança também, mas quanto maiorzinho você vai, e também você começa com 30, daqui a pouco é 1 minuto, né? E aí você faz o combinado com ela. Esse pode ser, por exemplo, o primeiro momento, a primeira etapa do nosso momento de estudo. Quanto menor a criança, menos tempo ela consegue se concentrar. Isso daí. E aí você trabalha com esses tempos, quando terminar você assopra a velhinha. Entendeu? Ficou um monte de fumaça aqui. E é assim que a gente trabalha a lição do silêncio. Essa vela aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. Essa vela tem uns detalhezinhos, ó, de concha, né? Eu acho legal essa daqui também, porque não tem perigo de virar, né? A cera quente. E ela tem uma partezinha embaixo, ó. Eu já vi uma parecida com essa que tem decoração, que eu até já tive. Ela é tipo um cilindro, sabe? E o que acontece é que quando ela tem esses detalhezinhos, a criança pode... Isso também ajuda a criança a se concentrar, né? Ela pode observar, ficar ali naquele momento em silêncio. E o azul também é uma cor que acalma, né? Inclusive, para quem conhece também o pote da calma, também um recurso de Montessori, o pote da calma geralmente é azul, né? É um pote em que a gente bota tipo gel
e várias purpurinas, várias coisas diferentes assim, para quando a criança ela tá muito agitada, muito nervosa, ela pode balançar o pote e ficar vendo, né, aquelas purpurinas misturarem ali e ela se concentra. Entendeu? Como faz a vela? Essa vela aqui, gente, eu comprei em loja de decoração, sabe? Em loja de departamento. Pode ser qualquer vela, né? A gente só tem que pensar assim, tipo, na segurança mesmo. Se for aquela vela normal, bota dentro de um copinho, né? Pra que ela não vire ali durante o momento. E essa daqui é legal porque como ela é transparente tem essas... Vocês não devem estar conseguindo ver direito. Mas é muito legal esse tipo daqui, né? 4 anos. Vê se ela consegue ficar 1 minuto. Se ela for bem, daqui a pouco você aumenta um pouquinho, 1 minuto 15. Já fiz com uma vela e uma flor para ensinar ele a respirar. Que legal, que ótima ideia. Mandava ele cheirar a flor e depois assoprar a vela. Quando tá nervoso, eu falo, cheira a flor e assopra a vela. Muito bom trabalhar a respiração. Inspiração, né? Muito bom, muito boa ideia. Nunca tinha visto essa questão específica aí, né? Muito bom, gente. Meu filho fez na escola. Isso que eu ia falar da lição do silêncio. 7 anos já pode usar um pouquinho mais, né? Vamos botar aí 2, 3 minutos, vamos ver. Depende muito, gente, não é a idade. Todo mundo que me pergunta sobre idade é muito relativo a questão da idade, né? Depende da criança. O pote da calma é ótimo, vocês também conhecem, né? O pote da calma pode fazer com qualquer garrafa. Pode até fazer com pote de maionese, já vi também, né? Muito legal. A vela fica bonita, essa vela é bonita, também gostei dessa vela. Pote da calma é assim, você pega um pote, coloca tipo um gel dentro e aí bota purpurina, pode botar aqueles ilhosos, mas não é ilhosos que fala. É um negocinho que a gente... Enfim, negocinho de botar em pulseira ou de fazer detalhe na blusa, coloca purpurina, coisas assim que vão chamar a atenção da criança, que ela vai ficar observando. E aí quando ela mexer aquele pote ali, aí você pode botar tinta azul, corante azul, né? Quando ela mexer ali no pote, ela vai olhar aquilo ali tudo se mexendo e vai se acalmar, né? E aí gel de cabelo pode ser, miçangas. A Viviane tá me ajudando a beça hoje, né? Vivi, eu tô esquecendo tudo, tô ótima desses nomes, hoje todo mundo me lembrando miçangas, contas, miçangas. Mas o que eu tava falando, pode ser água também, pode, mas com gel fica um pouquinho melhor, você pode misturar gel com água. Lantejoulas, eu acho que eu tava querendo dizer lantejoulas, aquela que é redondinha e tem uma bolinha no meio. Minha filha ajuda bastante, o pote da calma ajuda muito mesmo, é um ótimo recurso. Que demais, vou fazer, que bom. Quando fizer, me marca pra eu ver, tá bom? Que eu vou gostar muito de ver. Vamos lá, gente, essa só foi a primeira dica. Já estamos em 30 minutos de live. Paetê, eu acho que é esse o nome mesmo. Vamos lá. Segunda coisa que ajuda e que eu inclusive já falei com vocês em outras lives. Antecipar o que vai acontecer, né? Inclusive tem também num post do meu Instagram, tem um desses tópicos do post é sobre isso. Como assim antecipar o que vai acontecer? Bom, primeira coisa que eu faço quando eu chego, eu entro numa aula, eu falo, olha, hoje a gente vai fazer isso, a gente vai aprender sobre isso. Se eu puder, eu antecipo na última live o que eu vou fazer na última aula que eu vou fazer na próxima. E aí falo a sequência. Olha, a gente vai fazer algumas atividades, né, de português. Depois a gente vai jogar um joguinho, vai fazer uma atividade de matemática muito legal, que a gente vai utilizar o pompom. Depois a gente vai pintar com tinta. Olha ali o que a gente vai pintar com tinta, que legal, que vai ficar lindo. Depois a gente vai colorir, depois vamos jogar um joguinho. Vai ser muito legal o de hoje, né? Olha quantas coisas legais a gente vai fazer. Ah, que legal, farei para o meu pequeno, descobri seu perfil ontem, que bom. E já comprei o alfabeto interativo, que legal, vou imprimir amanhã. Ai, depois me marca lá para eu ver. Ai, gente, que bom que vocês estão aqui, que vocês estão gostando das ideias, né? Isso é muito importante para mim.
E aí, o que que a gente faz para antecipar? Você, primeira coisa, você como mãe educadora, você precisa organizar, né? Eu tava até depois querendo fazer uma live só de planejamento, porque é muito importante que a gente tenha o cronograma organizado para que a gente possa dar essa segurança para a criança, né? Olha, vamos fazer isso, depois isso. E vai ser muito legal a nossa aula. Então, quando a criança sabe o que vai acontecer, ela fica muito mais segura. E também essa questão de antecipar algo no final, né? Por exemplo, colocar algo que ela gosta muito de fazer no final. Seja pintar com tinta, seja brincar de massinha, seja jogar com um joguinho da memória, que inclusive o jogo da memória é muito legal para trabalhar e reforçar o que a gente aprendeu, principalmente se for um jogo temático, né? Então, você ancora algo no final e a criança sabe o que ela vai ter que fazer para chegar lá, entendeu? Então, o que que acontece? Ela já se sente mais segura. A minha aluna, por exemplo, ela sabe todos os passos que ela vai passar. Às vezes ela pergunta, quantas atividades faltam, tia? Eu falo, olha, faltam 4, vamos lá, só faltam 4, faltam 3. Enfim, isso é o que? Ela saber o overview do que a gente vai fazer e saber que ela vai fazer aquilo, depois aquilo, depois vamos brincar. Ó, então se a gente fizer a atividade, né, não ficar enrolando, não ficar se desconcentrando, né, lembra de lembrar o raciocínio para criança? Então, também isso daqui funciona. Olha, se a gente fizer todas as atividades, a gente vai ter mais tempo para brincar, vai ser tão legal, né? Olha, lembra que a gente vai brincar daquele negócio, a gente vai pintar tinta com aquele negócio. Enfim, você sempre ancora algo que a criança gosta de fazer e que vai ajudar ela a manter a concentração, manter o foco, manter a motivação em realizar todas aquelas tarefas para receber algo no final. Ou para fazer algo que ela gosta no final. Entende como isso ajuda na concentração? A motivação em permanecer fazendo aquilo vai ajudar ela a se concentrar por mais tempo, né? Então esse daí é uma dica muito importante, eu uso muito mesmo, tá? E eu sei que isso pode ajudar muito aí pra vocês. Então organiza, né, o que você vai fazer no dia seguinte, explica tudo o que vocês vão fazer, como que vai ser legal, né? Sempre cria assim um monte de purpurina, né, para o que está por vir, e a criança isso vai ajudar muito nessa questão da concentração, tá? Tópico 3. Terceira coisa que ajuda muito: criar um ambiente de estudo. Vocês falaram isso pra mim antes de eu falar aqui na live, né? Como é que é essa questão do ambiente de estudo? Vamos lá. O ambiente de estudo, ele está relacionado a uma questão do cérebro, próprio do cérebro, que relaciona uma coisa a outra. Então, por exemplo, vamos lá, você, quando chega na sua casa, tem a TV e o sofá na frente da TV. Eu sento no sofá, qual é a primeira coisa que eu faço? Pego o controle para ligar a TV. O meu cérebro já entende que o sofá é o lugar que eu descanso para ver TV, para ver a minha série, para ver o meu filme, né? Você acha que vai funcionar eu sentar no sofá para estudar? Ou enfim, para fazer outra coisa que me demanda, eu vou querer ligar a TV, porque sofá é lugar de ver TV. E quem que tá dizendo isso? Meu cérebro, né? Então, tem um lugar, quando você senta no lugar de estudar, o seu cérebro já ativa no modo estudar, né? Então, isso ajuda muito na concentração. Então, por exemplo, uma coisa difícil que eu sei que não é todo mundo tá condicionando o cérebro, isso, e realmente funciona. Uma coisa que nem todo mundo pode, né? Mas quando pode é muito bom. Criar uma mesinha diferente da mesa da sala, por exemplo, ou da mesa da cozinha. Porque geralmente a mesa que você come, quando você senta ali para estudar, dá aquela fome, né? Porque eu sento ali para jantar, para almoçar, para tomar café, e aí fica aquela, poxa mãe, tô com fome e tal. Enfim, né? A gente consegue trabalhar isso daí quando a gente não tem um recurso para criar um ambiente de estudo. Mas qual que é o melhor?
coloca uma mesinha, mesmo que seja uma mesinha pequena, pode ser, às vezes a gente tem aquelas mesinhas de plástico, sabe, pequenininhas quando a criança é pequena, coloca num cantinho da parede, num cantinho do quarto. Eu já vi na varanda, a mãe que fez na varanda, assim, se não for um lugar muito movimentado, né, coloca ali, se for muito movimentado, tenta virar para a parede. Se tiver muito barulho, vai atrapalhar. Enfim, vamos buscar dentro do que a gente tem, né? Dos ambientes da nossa casa, qual local eu consigo separar para estudar. Vai ser o lugar de estudar, exclusivo para isso. Por quê? Quando a gente for para aquele cantinho, quando a gente sentar naquela mesinha do estudo, nosso cérebro entra no modo estudar, né? A gente vincula aquele espaço a esse momento de estudar. E é muito importante que a gente consiga, mesmo que seja um pedacinho exato, ó, meu AP é pequeno, vou usar uma mesinha virada para a parede. Tá ótimo! Aí você pode usar na parede recursos de coisas que você esteja ensinando naquele momento. Então, você está ensinando as vogais, vamos colar os flashcards das vogais. Quem já tem o alfabeto interativo pode usar isso, né? Cola ali os flashcards das vogais. Trabalhou o A, cola o flashcard da vogal. Vai ter o A, vai ter uma referência visual da abelha, vai ter o nome da abelha com um Azinho em vermelho, né? Então, olha quantas coisas visuais que a gente está botando ali para a criança toda vez que ela senta. Ai, tá na hora de estudar, o meu cantinho de estudo. Olha aqui o que a gente já aprendeu. E você tá, toda vez que ela passa ou que ela senta ali, ela tá revisando aquilo tudo que ela já estudou. Entendeu? Então, um cantinho de estudo é muito importante, só de estudo, e também um pedacinho de parede para a gente poder colar nossas referências visuais do que a gente está estudando, que também é muito importante. Tô amando a live, que bom! Continua, toda semana a gente tá aqui, ó, junto, inseparável. A garagem virou sala de aula, olha aí, a gente dá um jeito, né? A Maria Super Kit, que legal! Então, é isso daí, gente. Vamos, ó, ativar a nossa criatividade, né? Porque jeito tem, a gente só precisa pensar um pouquinho que a gente arranja um cantinho, um pedacinho de parede, né? Isso daí é muito importante. Quarta coisa, vocês também já falaram pra mim aí, criar uma rotina, né? Ó, tio Raul falando da música das vogais, a gente falou das vogais, né? A gente tá criando, pra quem não sabe ainda, um projeto lindo das vogais, vai ter apostila com atividade, vai ter músicas do tio Raul, vai ser um mini curso, a gente vai ter aulas como aplicar o material. Ó, vai ser top demais. Quem tá aí nessa época de trabalhar as vogais, não pode perder, porque vai ser muito top, gente. Eu nunca vi nada parecido com isso que a gente tá fazendo, né? Então, ponto 4, criar uma rotina. Vocês já falaram pra mim. Rotina é muito importante, né? Tem a ver com o cérebro também, porque o nosso cérebro ele vai organizando todas essas informações e principalmente coisas que a gente repete todos os dias e que viram hábitos. O nosso corpo e o nosso cérebro pedem aquilo, né? Então, quando você não faz, você sente falta. É como se fosse um ritual mesmo. Por exemplo, todo santo dia, eu acordo, tomo banho, lavo a cabeça, tomo café. Enfim, eu tenho uma rotina ali para acordar. Se eu acordar e não tomar banho, não lavar a cabeça, parece que o dia não começou para mim, sabe? O meu cérebro e o meu corpo pedem aquele cronograma ali, sabe? Quanto mais a gente cria uma rotina organizada, em que a gente realmente queria, por exemplo, um ritual do horário de estudo, a criança ela vai se organizando com aquilo. E quando você não fizer aquilo, ela vai te pedir, poxa mãe, cadê o momento de estudo? Cadê as atividades? Hoje a gente não fez, a gente não sentou. Outro dia eu vi, né, a Miriam do Quintal do Aprendizado, a filhinha dela, gente, 2 aninhos e pouco. E a filhinha dela assim, mamãe, quase chorando, você não sentou do meu lado para estudar hoje. Aí lá, ai, minha filha, você quer estudar? Quer estudar o quê? E ela foi falando, tava estudando as formas geométricas. Aí ela foi lá, sentou para estudar, enfim, ela tinha dado atividades, mas não sentou do lado dela. Muito importante isso, né? Essa questão da presença, sentar do lado, estar junto. Ah, faz aí que eu tô vendo, tô fazendo outra coisa. Não, separa aquele momento para sentar do lado do seu filho, mesmo que seja 30 minutinhos.
ou menos, se você não tiver os 30 minutos. Enfim, separa aquele momento exclusivo para isso. Você não vai ver mais nada. Você não vai ficar ali lavando louça enquanto ele está fazendo. Não vai ficar vendo nada do trabalho no computador. Você vai sentar com ele e estudar. Isso é muito importante. A nossa presença faz muita diferença, tá? Para a criança. E essa questão da rotina vira um ritual. É a mesma coisa da questão do ritual de leitura, né? Todo dia à noite vamos ler um livro. Olha que legal, aqui em casa nós estudamos todo dia após a soneca, muito bom. Fez sentido para você, para sua rotina, e aí a sua criança ela vai se acostumando com isso. Rotina, temos que começar de nós, nossa rotina, se não conseguimos realizar, senão a gente não consegue aplicar com eles, né? Ó, aqui nessa pandemia estamos fazendo em toda manhã. Muito bem, gente, nosso tempo tá quase acabando, deixa eu dar uma corrida aqui. Ponto 5, trabalhar com projetos temáticos. Já falei isso com vocês, né? Por exemplo, há um tempo atrás, há umas 2 ou 3 semanas, eu falei que eu estava fazendo um projeto das vogais com os animais, né? Então eu ancorei o tema do projeto nos animais e trabalhei as vogais. Ou seja, você pode utilizar qualquer tema que seja interessante para o seu filho. Vamos dizer, ele agora está alucinado com os planetas. Vamos utilizar os planetas para ensinar, né? E aí você insere dentro daquele tema o que você quer ensinar, mas você utiliza toda a roupagem ali de um tema que é interessante, que ele está engajado em aprender, às vezes é um desenho animado, enfim, utilizar recursos criativos, né, que façam com que a criança mantenha mais a atenção, porque elas têm mais interesse naquilo, né? Isso nos leva para um outro ponto, que é o seguinte: utilizar recursos interessantes para a criança. Por exemplo, se eu posso utilizar, igual o kit alfabeto, né? Se eu posso utilizar pintura com tinta, brincar com carrinho, né? Para aprender. Se eu posso utilizar recorte e colagem, se eu posso utilizar uma atividade de circular, de colorir, de relacionar, né? De ligar, enfim, coisas que eles gostam. Se a gente pode utilizar isso, por que a gente não utiliza? Não precisa manter sempre um exercício muito maçante, que é repetitivo, sempre a mesma coisa, só com lápis, né? Vamos utilizar exercícios coloridos. Por que o kit alfabeto é tão colorido? Porque a gente pensou nisso, né? Tem que ser divertido, tem que ser agradável, né? E se a gente pode utilizar esses recursos, por que não utilizar, né? O importante é que a criança reflita sobre aquele conhecimento, realmente aprenda e experimente aquilo. E não precisa ser chato, pode ser divertido. A gente pode utilizar recursos interessantes, né? Como esse que eu falei. Massinha, tinta, lápis de cor, canetinha. Vocês viram outro dia usando canetinha, né? Com exercício. Por que não utilizar canetinha? É super legal, as crianças amam. Cola colorida, recorte e colagem, circular. Enfim, tantas coisas que a gente pode utilizar e incluir ali dentro o conteúdo. Outra coisa, outro ponto, dividir o nosso tempo de estudo em etapas. Por exemplo, a primeira etapa pode ser a lição do silêncio. Então, olha, filho, lembra de antecipar? Olha, filho, primeiro a gente vai fazer a lição do silêncio, vamos marcar o tempo aqui. Depois, a gente vai fazer as atividades. Quando terminar a lição do silêncio, já mudar para outra etapa, sabe o que acontece? O cérebro dele restarta a concentração. E aí ele inicia um outro período de concentração nas atividades. Quando terminar as atividades, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pintar com tinta, vai ser muito legal. E aí você muda a etapa. Quando ele terminar as atividades, muda a etapa. Restarta a concentração dele. Estão entendendo? Depois de pintar com tinta, vamos jogar um joguinho que vai auxiliar ou na concentração, ou na coordenação motora, ou no tônus muscular, ou revisando o que vocês falaram, né, durante as atividades. Então, já é uma outra etapa, restartou de novo a concentração dele, entendeu? Então, dividir aquele período, talvez de 30 minutos em 3 etapas, isso vai ajudar muito, muito mesmo a criança a se concentrar. Vou revisar com vocês no final todos os pontos. Eu tô correndo porque a gente tem 10 minutos. Vocês acreditam? Vou revisar, tá? Tô correndo, mas vou ler de novo para vocês pegarem os pontos. Outro ponto,
buscar tarefas interativas. O que são tarefas interativas? Tarefas em que a criança pode pegar, mexer, cortar, segurar, sentir, comer, né? Enfim, por exemplo, você está trabalhando número e quantidade. Vamos trabalhar cortando frutinhas, tantas frutas cortadas, misturadas, vai virar uma salada de fruta, vamos comer. Enfim, estamos trabalhando número e quantidade, estamos trabalhando o nome das frutas, né? Trabalhando o português. E aí mas ele tá cortando, tá contando, tá comendo uma por uma. Enfim, estamos trabalhando um monte de coisas, vários conteúdos, mas com atividades interativas. É sempre que eu vou conseguir fazer isso? Não! Às vezes no início de um projeto, no final de um projeto, para marcar o início e o final. Não é sempre, mas quando a gente consegue fazer isso, isso traz uma motivação tão grande para a criança, sabe? É muito legal. E isso reforça muito a memória daquele aprendizado. Seu filho nunca mais vai esquecer do dia que ele fez uma salada de fruta e aprendeu os números com aquela receita ali de salada de frutas. Fez uma lista de mercado, foi lá, comprou as frutas. Agora não, que a gente tá na pandemia, né? Mas depois a gente consegue fazer isso, né? Então, ó, utilizar as tarefas interativas, onde a criança possa estar ativa, fazendo, tocando, sentindo, cortando, né? Isso daí é muito legal. Vamos lá, eu vou ler rapidinho depois os comentários, vou ver se dá tempo. Ai, a gente só tem 1 hora aqui, que coisa chata, né? Vamos lá, faltam só 2. Conheça o recurso do plano inclinado. Se a Maria estiver aqui, ela vai saber, porque eu sei que ela usa com o Estevão. O que é o plano inclinado? É o seguinte, você, por exemplo, com uma prancheta, né? Uma prancheta, geralmente a gente faz atividade com a criança aqui, ó, em 0 graus, né? Em cima da mesa. Mas se você tiver uma prancheta e conseguir botar alguma coisa apoiada aqui na prancheta, isso daqui vira um plano inclinado, um plano de 45 graus. Só esse detalhe aqui, vocês não têm noção como que isso ajuda a criança a se distrair menos. O meu olhar tá focado aqui, né? Se eu tô aqui na atividade, olha o meu olhar que pode buscar várias outras coisas. Mas se eu inclino, olha que fica mais difícil para eu olhar, né, para outras coisas. E eu fico mais concentrado na atividade. Mais do que 45 graus é, por exemplo, um quadro branco. Que olha só, um plano de 90 graus. Muito mais difícil. Então, juro mesmo. Então, quando você trabalha com quadro branco, num plano de 90 graus, a criança, ela tá virada pro quadro, ela tá super concentrada. Já usei muito, principalmente com meus alunos autistas, que às vezes não aceitavam registro no papel, eu passava pro quadro. Gente, o importante é eles fazerem, eles refletirem sobre aquilo, né? E aí, para você registrar, tira foto. A gente tem um monte de recurso hoje em dia, né? Juro, não queria saber disso, que legal. Isso daí, plano inclinado, quadro branco, isso tudo ajuda muito. Não é sempre que a gente vai usar, mas a gente saber que existe esse recurso para um momento, né, de desconcentração é muito legal, tá bom? Última coisa, eu já falei também sobre utilizar jogos para reforçar, tornar aquele momento mais divertido, mais agradável, reforçar, né, o que a gente trabalhou, revisar, como é que fala? Repassar aquele mesmo caminho neuronal, né, aquela sinapse, reforçar aquela rede neuronal ali, aquilo vai trazer aquele conhecimento para uma memória de longo prazo. Também farei o plano inclinado amanhã, que legal, gente. Ó, me marca, hein, tá bom? Vamos fazer o seguinte, faltam 7 minutinhos. Vamos fazer o momento do print. Quem já tá aqui há mais tempo sabe que a gente tem o momento do print, né? A gente tira, vocês fazem um print aí. Depois vocês me postam o print, me marcam, falando assim, uma coisa só que vocês aprenderam hoje. A gente aprendeu um monte de coisa, né? E aí vocês me marcam lá falando uma coisa que a gente aprendeu, tá? Vou botar aqui, ó, o nosso recurso de hoje pra gente se lembrar de tudo que a gente aprendeu. Me arrumar. Foi? Eu fiz, que bom que você conseguiu. Vamos lá.
E aí agora eu vou responder as perguntas de vocês. Temos 5, quase 6 minutos para responder. Oi, Miriam, tudo bem? Vamos responder as perguntinhas de vocês. E outra coisa que eu quero pedir a vocês é o seguinte: quando eu terminar essa live, eu vou tentar deixar ela salva, se Deus quiser, que a gente falou um monte de coisa legal, né? E aí vocês vão lá no meu perfil e comentam na live uma coisa que vocês aprenderam que vocês vão aplicar. Vocês vão assim, ó, se comprometer comigo de aplicar aquilo ali ou amanhã, que é sexta-feira, ou na semana que vem. Aí quando vocês aplicarem, ó, vocês tiram foto ou filma, me marca que eu quero ver, tá bom? Então vocês vão lá, ó, o que vocês aprenderam hoje. A gente falou de um monte de recurso, né? Depois fala aí. Vou deixar salvo assim, se Deus quiser, vou tentar. Não entendeu bem o plano inclinado? O plano inclinado é só uma questão de inclinação mesmo de graus. Por exemplo, a gente sempre trabalha em cima da mesa. A mesa é um plano de 0 graus. Se a gente inclinar mais ou menos assim, fica um ângulo de 45 graus. Você pode botar algum livro aqui embaixo, uns 3 livros para inclinar. Isso já ajuda a criança a se concentrar. No quadro, vira um ângulo, ó, de 90 graus, né? Então, isso ajuda ainda mais a criança a se concentrar. Faz outra live na sequência para falas. Para falar as últimas 4. Eu falei todas. Vocês querem que eu leia para vocês de novo? Vamos lá, ó, 10. Primeira, a concentração é como um treinamento. A gente consegue treinar a concentração. Segundo, antecipar o que vai acontecer. Né? Antecipar o que vai acontecer ali durante a aula. Terceiro, criar um ambiente para o estudo. Vincular o cérebro, que aquele lugar é um ambiente de estudo. Quarto, criar uma rotina em que o estudo faça parte dela. No mesmo horário, a gente vai estudar e vai criar aquele ritual de estudo. 5. Trabalhar com projetos temáticos interessantes e ancorar os conteúdos ali. 6. Dividir o estudo em fatias, né? Vamos ter várias etapas dentro daquele momento. Primeiro, a lição do silêncio, enfim, tô falando aqui, mas vocês criam. Atividades, enfim, pintar com tinta e jogos. Enfim, dividir aquele momento de estudo em fatias. 7. Usar recursos interessantes. Usa tinta, recorte, colagem, circular, ligar, canetinha, cola colorida. Vamos lá, recursos interessantes. 8. Buscar tarefas interativas em que a criança possa pegar, sentir, comer, cheirar, né? Utilizar os 5 sentidos que eu sempre falo para vocês. Receita de bolo, né? Enfim, vamos trabalhar com coisas reais que a criança possa fazer. 9. Conheça o recurso do plano inclinado, né? Que é um recurso que a gente pode utilizar aí em alguns momentos. E 10. Utilize jogos para reforçar, revisar tudo que a gente aprendeu. Gostaram, gente? Escreva um livro, Dando o Caminho das Pedras. Quero muito escrever um livro, vocês acreditam? Tenho vontade de escrever um livro, vou ainda fazer isso. E eu quero ele impresso assim, ó, publicado, né? Legal quando a gente consegue pegar, eu sou de papel. E em breve também, eu tava pensando, sabe o quê? Sobre esse negócio de planejamento, depois vocês me contam se vocês acham interessante. Um planner pra mãe educadora se organizar, né? E aí vai ter um espaço para organizar a rotinazinha do dia, vai ter um espaço só do que a gente vai fazer naquele momento de estudo, qual livro a gente vai ler, quais recursos a gente vai utilizar na hora da leitura do livro. Legal, né? O que vocês acham? Eu amei a live, excelente live, nossa, vou amar. Que legal, gente, ó, não esqueçam de comentar, tá bom? Nesse post aqui, eu vou deixar essa live salva. Comenta aí o que vocês aprenderam. O que dessa live vocês vão tirar para a vida, vão aplicar, né? Quando vocês escrevem, vocês estão revisando o que a gente aprendeu e se comprometendo comigo de aplicar aquilo tudo. Eu quero, nossa, vai ser demais, quero planner. Gente, tenho 1 minuto para contar uma novidade que eu tô muito feliz hoje, quero compartilhar com vocês. A gente comprou vários equipamentos para fazer o kit alfabeto físico, vários outros joguinhos. Gente, compramos um monte de coisa legal hoje. Impressora, encadernadora, plastificadora, tudo que tem direito
pra gente fazer um monte de recursos legais, joguinhos pra vocês, tá bom? Tô muito feliz. Ó, tenho que ir, falta 20 segundos, vou salvar a live e a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Nesse mesmo horário. Aguardo vocês.